Boa tarde, alunos. Tudo bom? Bora mais para uma videoaula. Vamos aprender um pouquinho. Precisando de mim, estamos aí. A gente fala um pouquinho sobre globalização e seus efeitos. Claro que nós vamos trazer por uma pegada ou uma jogada de neocolonialismo, imperialismo. Nós vamos tentar entender, né? Você, quando pega sobre globalização, você entende que é uma nova fase, uma nova maneira, às vezes, de explorar, né, os países periféricos ou sul-americanos. E quando eu pego para entender ou falar sobre globalização, a gente vai falar sobre a unificação, a união dos países. Em que sentido que nós vamos falar que é a união dos países? Toda vez que eu olho um evento, toda vez que eu olho uma relação nesse processo de industrialização, eu vou ver que o comércio local, ele sim participa de uma corporação internacional. Como assim, Fernando? Toda vez que eu tenho um produto na minha prateleira, eu vou ver que ele pode ter uma procedência local, mas também ele pode ter uma procedência internacional. Ele vem de um outro país. Hoje nós temos um período muito que recebe muita mercadoria da China, por exemplo. Então, quando eu recebo a mercadoria da China, a difusão dos comércios, ela acontece. Como que acontece? Eu estou no Brasil e recebo a mercadoria de um outro país, tá? Então, o processo de globalização no Brasil se consolidou na década de 1990, tá? Entre outras características, eu não posso dizer de forma nenhuma, por exemplo, que na globalização o patrimônio ele é privado, ele é do poder público. Não. Ao contrário, na globalização, quando eu falo de sistema capitalista, eu falo que cada um ele vai ter o seu poder, ele vai ter a sua função, ele vai ter o seu papel. Então, o comércio ele não é transferido para um patrimônio privado. Não. Ele é transferido para você e para mim naquilo que nós possamos explorar do capitalismo, tá? Então, quando eu olho isso, eu começo a entender as características do capitalismo. E como é que eu vou entender as características do capitalismo? Quando eu olho a globalização, ela aproximou os seres humanos em uma visão, em uma perspectiva tecnológica. Como assim, Fernando? Quando eu tenho acesso à tecnologia, eu tenho acesso ao mundo na palma da minha mão. Então, para que isso acontecesse, houve uma formação de blocos econômicos, de áreas econômicas. Tá? Para quê? Para essa integração, para essa união, para essa unificação de um mercado, de uma economia globalizada. Tá? Logo, com tudo isso, o capitalismo financeiro ele expandiu, ele avançou. Tá? Ele sai de um país e vai para outros lugares. Tá? Então, isso faz parte do processo de globalização. Então, quando isso faz parte do processo de globalização na atualidade, o que eu posso afirmar? Tá? O que eu posso afirmar é o seguinte, que com a chegada da tecnologia, o avanço nas telecomunicações aumentou. Principalmente quando eu falo de informática, de internet, de fluxos financeiros mundiais. Olha, eu estou falando de mundial. Eu não estou falando de local. Eu estou falando de mundial. É algo onde o mundo está presente. O que eu tenho que entender com isso? Que a globalização, ela me abriu portas para eu ter acesso a qualquer lugar do mundo. Tá? Então eu preciso de entender isso. O nome disso é fenômeno. Tá? É fenômeno. Que fenômeno? Envolvendo quem? Envolvendo as tecnologias. Tá? Envolvendo quem? A informação. Envolvendo o que? Circulação de ideias, a circulação de pessoas, a circulação de mercadorias. Isso vai acelerar. Como que acelera, Fernando? Eu compro um produto pela internet durante 4, 5 dias e está chegando na minha casa. Ele vem de onde? Ah, de um país que eu não conheço. Nunca fui. Acelera o processo. Tá? Então, toda vez que esse fenômeno acontece,
eu sempre falo de globalização, tá? E globalização, ela me dá uma sociedade global. Cai as fronteiras e dá um entender de sociedade global, tá? Quando eu falo de sociedade global envolvendo tecnologias, sempre, aluno, presta atenção, sempre eu vou andar com o capitalismo. O capitalismo hoje ele não é simplesmente um capitalismo local, ele é globalizado. Ele elimina as particularidades culturais do povo da terra. Como assim? Quando eu tenho esse acesso à tecnologia, eu consigo ver, ouvir, assistir, até fazer uma cultura que não é do Brasil. Para que isso? Isso é mistura. A globalização te dá esse direito de ver uma cultura que não é do Brasil, uma cultura inglesa, norte-americana, australiana, e daqui a pouco no Brasil nós estamos inseridos nessa cultura. O capitalismo globalizado ele derrubou fronteiras. Eu tenho que entender isso. Eu tenho que entender essa perspectiva que ele derrubou fronteiras. E quando ele derruba fronteiras, ele é um fenômeno econômico. Porque eu com a tecnologia eu consigo ir nessa Austrália e conhecer a economia da Austrália. Então eu posso falar que esse fenômeno ele é econômico. Ao mesmo tempo que ele é econômico, ele me dá possibilidade de ter acesso a qualquer mercadoria, qualquer programa de TV, qualquer programa musical. Eu me dá direito. Como assim, Fernando? Se eu tenho uma tecnologia em alta, se você tem um aplicativo, você acessa isso, tá? E algumas empresas transnacionais, elas estão sim nos Estados Unidos, na Europa Ocidental e no Japão. Tá? Então, claro que essa globalização, ela tem aspectos negativos, principalmente nos países subdesenvolvidos. Como assim, Fernando? Exclusão social. O que é uma exclusão social? Deixa de fora os menos favorecidos. Tá? Por exemplo, não é todo mundo que pode ir no McDonald's. Não é. Mas eu tenho McDonald's na Índia, na China. Claro que eu tenho ele consumos ocidentais também, tá? Essa barreira difundida aí, tá? Eu tenho Cuba também, um dos poucos países do mundo ocidental que se mantém fora desse circuito. Cuba não quer se manter, até mesmo pelo sistema de governo deles. Não quer se manter, tá? Então eu posso olhar isso. Claro que diante dessa transformação de globalização ocorrida, a inovação tecnológica ela tem alcançado até o campo. Ela sai da cidade e vai para o campo. Como assim, Fernando? O meio rural também tem percebido o avanço tecnológico. Então, a inovação tecnológica ela tem alcançado a cidade e o campo. Tá? Ela tem incorporado tecnologia na agricultura. Tá? As indústrias de serviços com maior destaque nos países desenvolvidos. Hoje nós temos isso no Brasil. Beleza, aluno? Tamo junto. Precisando de mim, pode me procurar, fica à vontade. É interessante quando você olha o pré-sal no Espírito Santo em um todo, tá? Fica com Deus, faça a sua parte, que Deus vai fazer a dele. Tamo junto, fica na paz.